Oi, hoje eu fiz essa bolsa com fio de malha. Ela é bem rápida de fazer, já que o fio sendo bem grosso, você precisa de poucas voltas para chegar num tamanho bom. E é bem fácil também, só precisa prestar um pouquinho mais de atenção na base, nas últimas voltas. Então eu deixei o link para o meu blog, onde tem a receita escrita para você ir acompanhando. Eu fiz também uma alça bem grande para usar no ombro, que deixa a bolsa na altura do quadril, ou dá para usar tiracolo também. O fio de malha é um pouco elástico, então ele faz com que a alça ceda um pouco com o peso da própria bolsa. Então eu acho que depois vou trocar por uma alça removível de outra bolsa que eu já tenho. Coloquei também um botão para dar uma carinha mais bonitinha, um zíper e um forro, mas talvez eu troque esse forro depois, porque não achei que ficou muito legal, ainda tem que melhorar nessa parte. Mas vamos ao que interessa. Eu usei quase um novelo do fio de malha, uma agulha de 10 milímetros, essa é de plástico, uma tesoura. Se você for usar opcional o zíper, esse é de 25 centímetros. E um pedaço de tecido de algodão para fazer o forro. E linha e agulha para costurar no final. Começar fazendo o nozinho. E aí vou fazer 13 correntes. E aí eu vou pular a primeira corrente. E a partir da segunda, eu vou fazer 11 pontos baixos. E aí, na última corrente, eu vou fazer 3 pontos, no mesmo espaço. Se precisar, dar uma apertada no nozinho para esconder melhor. E aí, do outro lado da corrente, eu vou fazer mais 10 pontos baixos. Já aproveitando para esconder o pedacinho do fio solto. Com essa agulha mais grossa, eu achei mais confortável trabalhar segurando assim. E aí eu vou terminar a primeira volta com mais 2 pontos na primeira corrente que eu fiz lá no início. Que aí vão ficar 3 pontos em cada extremidade. E aí eu vou unir a volta
nesse primeiro ponto que a gente fez, fazendo um ponto baixíssimo. E aí a segunda volta, eu vou começar com uma corrente e um aumento, ou seja, são 2 pontos no mesmo lugar. E mais 10 pontos baixos. E agora eu vou fazer um aumento nos próximos 3 pontos. E mais 10 pontos baixos. E aí mais um aumento nos próximos 2 pontos. E aí note que isso aqui não é um ponto, isso é um ponto falso que fica da emenda da volta anterior. É só você prestar atenção que não tem nenhum ponto embaixo desse pedacinho. Então só presta atenção para não trabalhar em cima dele. Aí eu vou pular isso aqui e unir a volta com o ponto baixíssimo. A terceira volta, eu vou começar com uma corrente e um ponto no mesmo espaço. E aí eu vou fazer um aumento e 11 pontos baixos. E aí eu vou fazer um aumento um ponto baixo outro aumento mais um ponto baixo, mais um aumento,
e 11 pontos baixos. E aí, de novo, um aumento, um ponto baixo, termino com mais um aumento, e uma volta. Aí aqui eu terminei a base da bolsa. Você deve contar no final 36 pontos. E agora eu vou fazer as voltas para dar altura à bolsa, que vão ser voltas sem aumento. Eu vou começar com uma corrente e um ponto no mesmo espaço, só que só nessa volta eu vou trabalhar somente no loop de trás. Que aí a transição da base para o corpo da bolsa fica um pouco diferente. Trabalhando nos dois loops, a volta fica um pouco arredondada. E aí, quando você trabalha só no de trás, fica uma quina, fica quadrado. Você vai ver quando eu terminar. Então, vamos lá. E aí não esqueça que não é para trabalhar nisso aqui, que é só a emenda da volta anterior. E aí eu vou unir a volta e agora eu já posso usar os dois loops. Aí, como eu falei, fica esse canto quadrado, que eu acho que dá um acabamento mais bonito. E agora eu vou continuar fazendo outras voltas sem aumento, dessa vez usando os dois loops. E aí pra dar altura à bolsa. Uma corrente, um ponto no mesmo espaço, e aí continua normalmente. Aqui eu tô terminando a minha 8ª volta, que vai ser pra mim a penúltima, e as duas últimas eu vou fazer um pouquinho diferente. Então, a 9ª volta, eu vou começar com um ponto baixíssimo. E aí eu vou fazer outro ponto baixíssimo no ponto seguinte. E aí, a partir do terceiro ponto, eu vou fazer 14 pontos baixos.
E aí eu vou pular 4 pontos. Dobrar esse pedacinho pra dentro. E a partir do quinto, eu vou fazer 15 pontos baixos. E aí, de novo, eu vou pular 4 pontos, contando com os 2 pontos baixíssimos que a gente fez no início. E aí, vou dobrar o pedacinho pra dentro e vou unir a volta no primeiro ponto baixo da volta. E aí, a 10ª e última volta, eu vou fazer uma corrente e um ponto no mesmo espaço. E aí, já contando com esse primeiro ponto, eu vou fazer 14 pontos baixos. E aí, eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto de base e fazer um ponto baixo no próximo. Que assim eu deixo uma aberturinha para passar a alça depois. E aí, já contando com esse primeiro, eu vou fazer 14 pontos. E aí, do outro lado, vou também fazer uma corrente. E como a emenda do ponto deixa um espacinho também, eu não vou precisar pular nenhum ponto. Eu já vou unir a volta no primeiro ponto. Aí vai ficar também essa aberturinha para passar a alça dos dois lados. E aí tá pronto o corpo da bolsa. Se você quiser, dá para deixar assim, mas eu vou fazer uma abinha para fechar. Eu vou trabalhar só de um lado em carreiras, indo e voltando. Começo normalmente, como se estivesse começando uma volta. E aí eu vou trabalhar até antes da abertura para a alça, que vão ser 14 pontos também. E aqui eu terminei a primeira carreira da aba, aí vou fazer uma corrente e girar para começar a trabalhar normalmente. Um ponto no mesmo espaço.
Se você não sabe como trabalhar em carreiras, vê lá meu primeiro vídeo que tem tudo explicando direitinho. E aí eu vou terminar essa carreira, fazer a mesma coisa, uma corrente, girar, e vou fazer um total de 6 carreiras. E aí, terminada a última carreira, eu vou arrematar. E aí, com um fio novo, eu vou fazer um nozinho. Tirar a agulha e inserir na lateral do primeiro ponto da primeira carreira. Aí eu vou puxar o nó e fazer uma corrente para segurar. E aí, para fazer o acabamento, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto de toda a volta, nesse espacinho da lateral também. Na esquina, nesse cantinho, eu vou fazer 2 pontos para fazer uma curva. E vou esconder também o pedacinho do fio do arremate. De novo, 2 pontos na outra esquina. E aí, para o acabamento não ficar muito quadrado, ficar mais suave, eu vou fazer um ponto baixíssimo antes de arrematar. E aí tá pronta a bolsa. Vou só dar uma arrumadinha na trama. E se você quiser, já dá até pra usar assim, como bolsa de mão. Mas agora eu vou mostrar como foi que eu fiz a alça. Eu medi o tamanho me baseando por outra bolsa que eu já tenho. Acrescentei mais uns 30 centímetros e tirei 4 vezes esse tamanho. E aí, juntei as 2 pontas e a outra extremidade eu prendi num cabide para segurar com os pés, mas dá para prender na maçaneta da porta também, por exemplo. E aí, comecei a enrolar o fio até ficar bem apertado e ele começar a se enrolar. Depois, juntei as 2 extremidades para o fio se enrolar em volta dele mesmo.
E aí passei as pontas soltas por dentro do loop da outra volta. E aí fui arrumando para distribuir as voltas uniformemente. E aí tá pronta a alça. E aí prendi na bolsa usando aquela aberturinha que eu deixei na última volta, passando esse lado com a volta por dentro e aí dando esse nozinho, que se alguém souber o nome, por favor me diga. E o outro lado eu amarrei deixando bem apertado, dei algumas voltas com a ponta solta. Seria bom também dar um pontinho com agulha e linha para deixar mais seguro. E aí depois eu escondi todos esses pedacinhos soltos. E como a minha agulha de tapeçaria não cabe esse fio mais grosso, eu me virei com os dedos mesmo. Aí eu tô medindo todos os lados da bolsa para fazer o forro. E como eu falei, eu ainda tenho que melhorar um pouco nessa parte. Eu até cheguei a gravar algumas partes, mas eu tive que ir e voltar várias vezes até conseguir acertar, então preferi não mostrar o tutorial. Quando eu aprender a costurar melhor, eu posso até voltar e fazer um vídeo, mas até lá acho que dá pra encontrar tutoriais melhores aí pelas internets. E aí com o forro já pronto, eu dobrei assim na metade para encontrar o meio e marquei com o alfinete. E depois fiz a mesma coisa na bolsa. E aí juntei os dois alfinetes para o forro ficar bem centralizado dentro da bolsa. Arrumei direitinho e depois prendi com vários alfinetes para deixar tudo no lugar antes de costurar. E aí usei agulha normal e um pedaço de linha bem grande para dar para costurar a volta toda. Comecei passando a agulha pela bolsa. E depois por dentro e por trás da bainha do forro. E aí já saindo, passando de novo pela bolsa. Desse jeito a costura não vai aparecer, vai ficar toda por dentro da bainha. Para o zíper, eu usei a mesma técnica que eu já falei em outro vídeo aqui, vou deixar o link para você ir lá dar uma olhada. Só que eu fiz os pontos a cada 1 centímetro, em vez de meio centímetro, como no outro tutorial. E eu não vou costurar na trancinha do ponto, e sim nesse pedacinho de fio horizontal que fica nas costas do ponto. Prender com alfinete também para não ficar saindo do lugar. E aí para costurar o zíper, eu usei uma agulha de tapeçaria e uma linha grossa de crochê mesmo da cor da bolsa.
Passei assim por trás do forro para ficar melhor de esconder. E fui costurando, passando primeiro nesse fiozinho no avesso do ponto baixo e depois no ponto do zíper. Como o ponto da bolsa é mais largo, eu tava passando 2 pontos do zíper por um ponto da bolsa. No final, eu coloquei essa partezinha do zíper pra dentro e dei um pontinho pra segurar. Fiz isso dos dois lados. E pra prender a aba, que não queria ficar no lugar, e também pra deixar mais bonitinho, eu usei um desses botões compridinhos de madeira, que eu costurei usando a mesma linha que costurei o zíper. E tá pronta a bolsa. Se você não conhece ainda, vai lá no Instagram, no Facebook, no blog e se inscreve no canal também.